Bem, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com vocês o item, vamos dizer assim, a aula que é a complementação da aula de feridas, certo? Lembrando que essa é uma temática que ela muda, vamos dizer assim, constantemente, porque dentro das coberturas que a gente tem hoje, a gente encontra inúmeras variações e também um crescente, vamos dizer assim, uma crescente dentro da formulação de novos produtos, coisas novas, produtos naturais também que vão sendo descobertos da natureza e que podem também auxiliar nessa cicatrização. Então, hoje, essa aula é uma aula que ela é até extensa, de uma forma geral, mas vocês podem se deparar com outras coberturas, né, tópicas no decorrer aí dos estágios da formação de vocês. Ok? E também a gente tentou concentrar aqui as que realmente são as mais utilizadas, as que têm a maior capilaridade de acesso pela população. Então, vocês vão conhecer hoje as principais coberturas nesse tratamento, ok? E aí, nesse caso aqui, a gente vai fazer essa correlação com o estadiamento, com a questão da classificação, também com o tipo de tecido que está ali presente, e também em que estado, né, o estadiamento da ferida, se ela está na fase inicial, né, ainda de inflamatória, se está lá na fase final de epitelização. Isso também tem produtos para cada etapa. E conhecer um pouco sobre a composição. Indicações, que é o que vocês mais acho que têm dúvida. Na verdade, vocês não, todo mundo tem dúvida em o que usar, em qual lesão, e aí, por isso que eu bato tanto nessa tecla com vocês, de conhecer as feridas e as características dessas lesões, para depois estudar as coberturas. Porque dessa forma vocês vão conseguir correlacionar melhor a questão da indicação clínica, ok? E essa atribuição, ela é do enfermeiro, né? Da enfermeira que estiver lá no serviço. Embora outros profissionais também estejam hoje, né, querendo lidar com a questão do manejo com feridas, de praxe e de rotina, quem realmente cuida, faz o manejo e faz todo o tratamento das feridas são os enfermeiros e principalmente aquele que já tem alguma especialidade na área. Então, quando a gente fala de cobertura, que vocês vão ouvir muito aí no dia a dia, como curativo. Qual é esse curativo? Qual é esse curativo? Como eu expliquei para vocês, o curativo ele é a técnica, né? Então vou realizar o curativo. Então o curativo envolve a remoção da cobertura anterior, limpeza da ferida, avaliação e a colocação de uma nova cobertura. E o que é essa cobertura, professor? A cobertura nada mais é do que algum produto, né, algum material, alguma substância que vai ser aplicada no leito da ferida, certo? Inicialmente no leito e depois também de uma forma secundária para auxiliar também nessa cobertura primária ou dentro desse processo de cobertura da ferida. Como é isso, professor? Muitas vezes a gente usa uma cobertura inicial que fica grudada realmente com o leito da ferida e depois a gente pode utilizar uma cobertura secundária que vai auxiliar a primeira e também vai auxiliar no manejo, no controle da umidade ou no controle da infecção daquela lesão. Então, só para vocês memorizarem, toda vida que vocês observarem uma lesão e forem realizar o curativo, a cobertura inicial, aquela que fica coladinha com o leito da ferida, a gente designa ela como uma cobertura primária. E se for colocada uma cobertura além dessa, né, essa primária, que pode existir, geralmente a gente também usa, ali seria uma cobertura secundária. Então, utilizados de forma primária ou secundária, promove uma barreira física com capacidade, no mínimo, de cobrir e proteger o leito da lesão e também podem atuar interativamente no leito da ferida. Essa barreira física é justamente para proteger a ferida de danos externos, como infecção, sujidade
exposição também em relação à temperatura, ok? E dentro dessa proteção, a gente também faz, em algumas coberturas, tem também uma ajuda no alívio da pressão, como a gente vai ver lá nas espumas, né? São coberturas com espuma que também ajudam a aliviar a pressão. E podem também atuar interativamente com o leito da ferida. Como é isso, professor? Algumas coberturas que a gente vai estudar aqui, elas vão interagir liberando, né, agentes antissépticos. Ela também interage formando gel, um gel junto com o leito da ferida, com a secreção, né, com esse exudato. E eu vou estar explicando isso melhor para vocês quando estiver explicando cada cobertura, certo? Mas tem essa interação, né? No caso aqui a gente tem a prata, que ela é um agente antisséptico no leito da ferida, então a prata ela vai ser realmente depositada no leito da ferida e ajudar nesse controle de infecção. A gente vai ter o alginato, que ele, ao entrar em contato com o leito da ferida, ele vai roubar líquido da ferida, vai melhorar o edema e também vai formar uma espécie de gel, né? Isso é bem interessante, ok? E quais os objetivos dessa cobertura? O primeiro de todos é prevenir a contaminação, porque uma lesão exposta, ela vai realmente elevar o risco de infecção no meio. Então, imagina uma lesão num hospital que ela não tem cobertura, não tem nenhuma cobertura sobre ela. Vai estar propensa, né, a contaminações de bactérias bem relevantes, né, dentro de um quadro clínico. Então, a gente coloca essa barreira, inicial para justamente não contaminar mais essa lesão. Além disso, vocês já devem ter ouvido falar ou já viram algum vídeo lá do YouTube mostrando aquelas cenas onde a pessoa tinha um ferimento na cabeça, no pé, em alguma região do corpo e por algum motivo, alguma mosca, né, veio lá, né, e pousou e colocou os seus ovos. E ali começou a ter o quê? Foi um meio ideal para o crescimento dessas larvas. E aí tem aquelas lesões, né, na pele, no corpo, de uma forma geral, que estão ali como sendo um ninho de larvas, de mosca. E promover também a cicatrização, já que essa cobertura ela tem o papel de proporcionar um meio ideal para a cicatrização. E qual seria esse meio ideal para a cicatrização? Um meio úmido, controlado e com temperatura, né, levemente aquecida. Então, o que é que acontece? Se a gente consegue ter um meio, né, um local na ferida que tenha a umidade controlada e uma temperatura estabilizada, não muito quente, né, porque gera sudorese e aumenta a umidade, mas também não muito fria, porque causa vasoconstricção, uma temperatura corporal um pouco 37,5, 38, no máximo, a gente consegue ter ali um meio propício para a cicatrização. Proteger a ferida, isso a gente já faz, e a gente faz muito isso, né? Às vezes a lesão é pequena, mas a gente envolve com coberturas secundárias para tentar proteger mais e mais aquela lesão. E também um papel de absorver secreções e facilitar a drenagem. Então, a gente já tem hoje, né? Vocês vão ver aqui quando eu começar a mostrar, coberturas que têm uma capacidade altíssima de absorção. Então, a gente observa que isso é um ganho na evolução das coberturas, né? Para justamente não ter que ficar trocando aquele curativo inúmeras vezes ao dia. Como vocês já devem ter visto, ouvido falar, né? O paciente teve que trocar o curativo 3 vezes, porque está saindo muita secreção. Então, hoje a gente tem coberturas que realmente nos ajudam a drenar essa lesão de forma bem criteriosa, segura, sem nenhum dano e, principalmente, né, não aumentando a manipulação da ferida. Imagina aí vocês, o profissional vai lá e troca o curativo, faz o curativo pela manhã, coloca uma cobertura nova. Meio-dia, aquela secreção já, aquela cobertura, ela já está toda preenchida com secreção. Então, vai precisar trocar novamente. Então, o enfermeiro que estiver lá vai ter que manusear
novos materiais, manusear novamente a ferida e vai ter que trocar esse curativo. Então, cada vez que o enfermeiro troca o curativo, ele expõe a ferida, né, a um risco de contaminação, ok? E também o alívio da dor, já que a gente também vai ter coberturas hoje no mercado que vem agregado junto com a cobertura agentes analgésicos, ok? A gente tem hoje um que é bem conhecido, que é uma espuma que ela vem com analgesia. Ela libera a medicação no leito da ferida, ok? Bem, e a gente ainda pode colocar essas coberturas dentro de um enquadramento classificatório aqui como passivas, interativas e bioativas, né? Então, essas passivas, elas não têm nenhuma interação com o meio. Ela está ali realmente somente para ajudar no processo, mas ela não libera nada, não libera nenhuma substância, não interage com o leito da ferida da forma apropriada. Ela é a nossa velha e boa a gase simples, né? Então, que está ali somente para absorver a secreção. Então, só é uma cobertura de oclusão. As interativas, que a gente colocou aqui um exemplo da espuma, né, de poliuretano, ela mantém o microambiente úmido e favorece a restauração do tecido danificado. A espuma, ela já interage, ela absorve a secreção, algumas das espumas têm prata, outras têm PHMB, elas conseguem fazer justamente esse controle da umidade, que é favorável para a cicatrização. E tem outros, tem o hidrocoloide, o alginato, são todos produtos interativos, eles vão interagir com o leito da ferida. E a gente tem também as coberturas que são bioativas, que estimulam diretamente substâncias ou reações da cascata de cicatrização. Aqui a gente vai ter o PRP, né? Que é o plasma rico em plaquetas, né? Então, que é um exemplo que a gente tem hoje que realmente tem essa interação direta com o leito da ferida. A gente também tem pomadas com ácido hialurônico, a gente tem outras com colágeno. Então, justamente, tem biomembranas que também são bem interativas e bioativas com o leito da ferida. Então, essas coberturas, elas já têm vamos dizer assim, uma ação mais micro dentro do processo de cicatrização, certo? Bem, e aí a gente já falou, né, qual a sua relação com o contato do leite, se ele é primário ou secundário. Lembrando, primário é o que está em contato direto, né, com o leito da ferida, certo? E essa cobertura primária é a que realmente vai ter, vamos dizer assim, essa interação bem mais, vamos dizer assim, severa e mais apropriada para aquela lesão. Então, não adianta você colocar uma cobertura primária. Vou colocar primeiro gás e depois vou colocar uma pomada. Não, primeiro a pomada, depois a gás. E vocês vão ver que o que mais interessa é entender o leito da ferida para justamente nos ajudar a escolher uma cobertura primária bem mais adequada. As coberturas secundárias, elas vão estar sobre a primária, né? E de uma forma geral, a maioria delas, não são todas, mas a maioria delas, ela tem a função realmente de proteção e de auxiliar na absorção. Então, a cobertura primária, ela tem uma ação no leito da ferida, o exudato, ele vai continuar sendo produzido e a cobertura secundária, ela vai justamente ajudar nessa absorção. Então, geralmente é quando a gente usa mais as coberturas primárias, né? Gás acolchoada, né? Que é o que a gente mais observa aqui no dia a dia, ok? Ataduras e assim por diante. Então, quando a gente olha para uma lesão, a gente começa a pensar, qual a cobertura que eu vou escolher? Então, você vai ter uma gama de possibilidades. Pessoal, eu estou com o ventilador aqui perto. Está atrapalhando o microfone de vocês? Não. O áudio de vocês? Não, professor. Tá certo, obrigado. Então, quando a gente fala escolher a cobertura, a primeira coisa, eu preciso conhecer essas coberturas. Se eu não conheço, fica difícil você ter uma decisão terapêutica dentro do seu plano de cuidados em relação a qual a melhor cobertura.
Claro que vocês vão observar. Quando você olha para a cobertura, é a mesma coisa de você chegar no supermercado e olhar a prateleira dos refrigerantes. Vai ter várias marcas, vários preços, vários sabores, mas todos eles têm a função de ser uma bebida, né, gaseificada. Então, vocês vão observar que nas coberturas a gente também vai ter isso. Claro que quando a gente pensa em cobertura, sempre elas vão tendo o quê? Um upgrade, elas vão melhorando em alguma coisa, vão fazendo associações que fazem com que elas consigam se diferenciar de uma marca para outra marca, certo? Então, só ter esse cuidado de realmente estudar as coberturas e escolher a cobertura melhor. E aí, no nosso dia a dia, a gente está muito acostumado a só observar o que tem na instituição, mas lembrar que o paciente ele pode ser beneficiado por esse conhecimento que você adquiriu, se você disser, olha, tem uma cobertura X, né, que é muito boa, seria ideal para a sua lesão, mas no hospital, na nossa rede da atenção básica, a gente não tem essa cobertura disponível, mas se o senhor tiver condições de adquirir, né, na farmácia, na loja lá de material hospitalar, seria algo ideal. Então, sempre é bom vocês estudarem quais são as coberturas, vamos dizer assim, de uma forma geral, porque nem tudo vai ter lá no hospital, né? Porque às vezes as pessoas, eu sei usar o que tem no hospital, mas a gente precisa conhecer todas para justamente não ser pego de surpresa. E também tem aqueles pacientes, aqueles acompanhantes que vão fazer o quê? Vão te interrogar. Olha, porque fulano teve uma lesão, uma ferida, não sei o quê, parecida com essa da mamãe, e ela usou essa pomada, e aí você não sabe que pomada é essa. E aí você vai ficar, mas eu não sei que pomada é essa. Aí você fica assim, não, mas eu não sei. Então, por você não saber, você nem diz se é boa, se é ruim, você não sabe fazer um julgamento clínico, né? E aí, na maioria das vezes, foi alguém que prescreveu lá, um médico, enfermeira, e aí alguém que entende talvez um pouco mais, e você fica sem entender, ok? Então, você vai ver essas variedades, fazer a escolha da cobertura ideal, perpassa pela capacidade de avaliar a pessoa, também os aspectos da ferida. Então, como eu falei, vocês precisam conhecer a ferida, avaliar a ferida bem para poder indicar a melhor cobertura. E lembrando que a cobertura ela é como fosse algo que é para aquele momento. Hoje, o paciente precisa dessa cobertura. Amanhã, pode ser que ele não precise mais. Então, assim, é algo que vocês vão ver que gera muito conflito. Por quê? Porque, às vezes, o paciente diz assim, mas a senhora mandou comprar essa cobertura. Pois é, mas naquele dia o senhor estava com a lesão com esses aspectos e essa cobertura era boa para aquele momento. O senhor já melhorou, já está em outra estação da ferida e o senhor precisa usar essa cobertura. Então, acaba que também, às vezes, a família não entende, se você não explica isso também, que a própria lesão pede, né, nas suas estações, variações de cobertura. E o enfermeiro tem justamente essa capacidade de avaliar, como a gente já falou lá na outra aula, ok? Vamos lá. Então, vocês vão trazer o conhecimento científico da fisiologia da cicatrização, como eu falei para vocês precisam entender as estações, né, aquilo que eu já falei na outra aula, senão vocês vão estar usando coberturas erradas ou vão estar retardando a cicatrização. Por que eu digo que vão estar retardando a cicatrização? Porque o nosso organismo ele é preparado para cicatrizar a ferida sozinho, sem a ajuda de nenhuma cobertura. Só que o que acontece? Vai demorar muito. Então, se eu tenho lá um tecido necrosado lá na ferida, a gente falou sobre isso na aula passada, o nosso organismo tem um mecanismo, né, de tentar remover isso lá com os macrófagos e tudo mais. Mas vai demorar muito. Então, a gente tem que fazer algo para acelerar esse processo, ok? Conhecimento sobre os tipos de cobertura existentes no mercado, e também é bom vocês saberem preço, né? Como eu falei para vocês, lá tem a Coca-Cola, a Pepsi e a Jesus Cola lá, qualquer outra marca lá que tem lá específica. Então, você às vezes vai ter o mesmo produto, né, vamos dizer assim, o mesmo agente, o princípio ativo sendo vendido, só que de marcas diferentes. Então, você também orienta a família.
a buscar essa variação de preço, né? Claro que algumas marcas, como eu falei, tem alguma variação dentro do seu produto, e aí, claro que é interessante, se a pessoa puder comprar, compra o que você está indicando, mas se não, tentar pelo menos respeitar o princípio ativo da cobertura que você quer indicar. O diagnóstico correto da lesão, isso é fundamental. A gente vai ver aqui algumas coberturas que elas são específicas para uma lesão. E ela, por exemplo, bota de una. A bota de una é uma cobertura que ela é específica para pacientes com úlcera venosa. E se eu usar a bota de una numa lesão que eu não tenho certeza que é uma úlcera venosa, ou pode ser também uma úlcera mista, né, arterial e venosa, a gente vai ter um problema, porque a gente vai piorar a cicatrização do paciente. Então, sempre pensar nisso também, pessoal, estar com o diagnóstico correto da lesão. Realizar a indicação do produto adequado para prevenção e tratamento. E aí é o nosso grande foco, né? Pacientes que têm risco de ter lesão, como a gente viu já nas outras aulas, como lesão por pressão, né, que a gente bate muito nessa tecla, a gente já tem que fazer as ações preventivas, né? Ou usar alguma cobertura que ajude a prevenir, ou até mesmo aquela questão da mobilidade, da mudança de decúbito, que isso também ajuda. Então, quais as principais coberturas utilizadas no tratamento de feridas? As principais, certo, pessoal? Não são todas, são as principais. A primeira delas, que eu acredito que é, vamos dizer assim, a mais milenar, é a gase. Se você assistiu os filmes de guerra, né, elas pegavam tecido de algodão, né, e cortavam, né, em pequenas porções, higienizavam, deixavam tudo guardadinho ali, enroladinho, para poder aplicar nas feridas. Então, a gase nada mais é do que um tecido, né, uma malhazinha de algodão trançada, que ajuda justamente a absorver essa secreção do paciente, esse exudato, e também dá proteção na lesão dos agentes externos. Então, a cobertura passiva, que pode ser utilizada como cobertura primária ou secundária, seca ou úmida, com solução fisiológica ou outras substâncias. Então, geralmente, quando o paciente vai usar uma pomada, aí ele usa a pomada e logo como uma cobertura primária, e em seguida usa a gase, certo? Então, ela é muito utilizada. Talvez, né? E também a gase, ela é utilizada no processo do curativo, na limpeza, certo? Na limpeza também. Colocar gase úmida sobre o leito da lesão e trocar a cada 24 horas. Essa daqui é uma recomendação, se ele vai ser a cobertura primária, ela não deve ser colocada seca, né? Principalmente se for uma cobertura que está cicatrizando por segunda intenção. Ela tem que ter uma leve umidade, ok? Aí pode usar o soro fisiológico, é claro. Filme transparente. Esse daqui a gente usa muito para catéter, né? Nada mais é do que uma película de poliuretano semi-impermeável, adesiva, que permite a difusão gasosa e a evaporação da água, porém é impermeável ao fluxos externos. Lá na prática eu vou mostrar para vocês, eu tenho um rolinho, eu vou mostrar para vocês ela. Ela é muito utilizada também como uma cobertura secundária, certo? Para fixar algum curativo. Então vocês vão ver ela sendo utilizada com alginato, com hidrocolóide, certo? E ela é uma camada muito fininha, ela vem nesse adesivo, no papel, mas depois que ela é aplicada na pele do paciente, ela é similar a uma segunda pele, mas muito delicada, certo? A indicação dela é para prevenção de lesão por pressão estágio 1, né, onde a pele ainda não está rompida. Então, a gente coloca para justamente aumentar essa resistência da epiderme do paciente e também como cobertura secundária. E aí, quando é que ela é contraindicada? Quando a ferida tem muito exudato ou está infectada. Porque, embora ela tenha esse poder, né, de difusão gasosa e evaporação, é bem pouco, né? É mais para a pele, não para esse excesso de secreção, ok?
E também não dá para usar em ferida exudativa porque a gente não tem nenhum agente bactericida aqui, né? É só uma película. Ok? E aqui é para mostrar para vocês, ó, o catéter que foi colocado, né? A gente usa muito ele em catéter. E aí, no caso, ele vai ficar por cima lá na pontinha, né, do catéterzinho. E aí as bactérias vão chegar aqui, elas não vão conseguir adentrar na pele. Ela permite, né, essa troca gasosa, né, vapores. E também ele é impermeável à água, então pode molhar, não tem nenhum problema. Ok? É bem interessante. Aqui no catéter, ó, vocês vão ver muito isso já no... Aqui é um catéter central, né? Mas também em catéter periférico se utiliza muito. E aí, nesse caso, quando ele é usado em catéter, lesões, vamos dizer assim, na pele íntegra, né? Para proteger, ele pode durar aí, em média, 5 dias. De 3 a 5 dias. A depender do manuseio, pode passar menos tempo. Ok? Mas até 5 dias ele dura aí tranquilo. E é o período de troca, né? Como eu falei para vocês, ó, ser até 7 dias. Mas 7 dias, pessoal, é o fabricante que diz. Na prática, raramente a gente vai conseguir passar 7 dias. Se for usado para prevenir lesão por pressão, né, em áreas que são de proeminência óssea, da minha experiência, a gente passa até 3 dias, consegue passar tranquilo. Ok? Catéter, sim, a gente consegue passar 5 dias. E se houver infiltração, fazer a troca com antecedência, né? Como cobertura secundária, deve obedecer à saturação da cobertura primária. O que é isso? Se eu tenho um curativo, foi colocado uma cobertura primária, ou uma gase com algum produto, alguma pomada com a gase, outra coisa, ali a gente vai colocar. Na hora que vê que está saturado, que já está todo sujo, a gente vai e troca. Vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a cobertura, vocês podem ligar o microfone e fazer a pergunta, certo? A próxima cobertura, que a gente até comentou um pouco, é a bandagem, né, inelástica, que é a bota de Unna. O que é essa bota de Unna, professor? Pelo próprio nome já está dizendo, parece uma bota, né? De Unna, porque é a história lá da fabricação dela, da origem dela. Mas é uma bota que ela nada mais é do que uma bandagem, uma atadura mesmo, que a gente utiliza, só que ela vem impregnada com pasta de zinco, né? Glicerol, óleo, né? Algum óleo, tem óleo de girassol, tem outros óleos, né? E água deionizada e goma cássia. Aí tem algumas fabricantes que vão incrementando, coloca PHMB, coloca óleo de copaíba melaleuca, vai colocando outras coisas, certo? E o que é que essa bota faz, professor? Essa bota, não, vocês vão estudar ela de novo lá na saúde do adulto, quando vocês forem estudar feridas complexas. Mas ela é hoje a cobertura para ser utilizada para tratar pacientes que têm úlcera venosa, certo? Que tem dificuldade de manter esse retorno venoso adequado. Então, ela vai promover uma força de compressão, aumenta o fluxo venoso nos membros inferiores. Então, ela justamente vai ajudar os pacientes que têm uma insuficiência vascular venosa a melhorar esse retorno venoso. E quando é que a gente usa ela, professor? Esse paciente, devido a fisiopatologia da úlcera venosa, ele aqui já desenvolveu uma lesão, né, uma ferida na perna. Essa ferida ela é bem extensa, por sinal. E devido ao edema, a falha no retorno venoso, o paciente não cicatriza. E aí precisa realmente usar essa bota para ser um recurso terapêutico de melhorar esse fluxo sanguíneo, ok? Aumenta a pressão intersticial local, a fibrinólise e promove também o meio úmido. E aqui ela tem as coisinhas que a gente quer, né? O óxido de zinco, que protege muito a pele, também ajuda a drenar essa secreção, o glicerol, o óleo. E ele ele tem também essa goma de cássia que vai tornar essa bota ela mais endurecida, né? Como fosse parecer uma bota de gesso, né? Branquinha, mas não chega a ser tão grossa,
ok? E aqui ela seria a cobertura primária, então a gente utiliza ela por cima da lesão mesmo, ok? Tem algumas pessoas que usam uma cobertura primária na ferida e a bota de Unna por cima, mas aí é cena dos próximos capítulos, ok? Como eu falei para vocês, a indicação dela é para estase, né, circulatória, edema, úlcera venosa é a praxe dela. É contraindicada para os pacientes que têm úlcera arterial ou alergia a algum dos componentes da bota, né, que a gente falou. E a frequência de troca é de 3 a 7 dias. O fabricante recomenda passar 7 dias. Ela consegue ficar até 7 dias. Mas, a depender do tipo de ferida que o paciente tem na perna, né, o tamanho, a quantidade de exudato, a redução do edema, ela não consegue passar os 7 dias. Ela consegue passar aí 3 a 5 dias, ok? Aí, vamos lá. Por se tratar de uma terapia compressiva, a prescrição é exclusiva do médico. O enfermeiro pode aplicar. Aqui é justamente isso. A gente tem que ter o aval do médico, né? Como assim, professor, esse aval? É para justamente ter a certeza que é uma úlcera venosa. Se o paciente chegar lá no ambulatório, ele vem, eu consigo avaliar, ele tem todas as características que é uma úlcera venosa. E eu tiver a bota de Unna, eu posso aplicar? Não, eu não posso. Eu tenho que ter a certeza que realmente é uma úlcera venosa. E como é que a gente sabe disso, professor? O laudo do médico que fez um exame, né, de imagem e viu que realmente a insuficiência da paciente ela é venosa, ok? E aí, claro, quando ele faz esse exame, ele já encaminha o paciente para um especialista, ou um cirurgião vascular, ou para um enfermeiro especialista em feridas, para justamente ele fazer esse acompanhamento com o tratamento com a bota de Unna, ok? Vamos lá. Outro aqui que é o queridinho dos hospitais, né? É o AGE, ou também chamado de TCM. O que é o AGE? O que é essa sigla, professor? O AGE, traduzindo, se chama ácidos graxos essenciais. Ou TCM, triglicerídeos de cadeia média, certo? E o que é esse ácido graxo essencial, professor? Nada mais é do que um óleo vegetal enriquecido com vitamina A e vitamina E e lectina de soja, que a maioria deles, a base é o óleo de girassol, certo? Na verdade, a maioria não, acho que todos eles a base é o óleo de girassol, porque é mais barato. E aí eles vão agregando outros óleos, né? A gente tem um óleo de copaíba melaleuca, né? Mas eles fazem uma base, né, com óleo de girassol para ser mais barato. Lembrando que esse óleo de girassol ele é diferente do óleo de girassol que algumas pessoas usam em casa. Aquele óleo de girassol que a gente usa em casa é o TCL. É um triglicerídeo de cadeia longa, certo? Ele não é de cadeia média. Então, ele não tem indicação clínica, né? E de conseguir ser absorvido, né? Ou ter um contato direto com a mucosa da ferida, da pele, vamos dizer assim, da pele lesionada, e causar uma absorção, algum tratamento. Então, não adianta, certo? A indicação dele é para feridas sem tecido desvitalizado, então se tiver necrose, se tiver esfacelo, não dá para poder usar o óleo, e que precisa aumentar a granulação e estimular a epitelização. O óleo, o que é que ele vai fazer? Ele vai proporcionar um meio úmido, né? Um meio úmido, e ele vem com essas vitaminas, né? A vitamina A e a vitamina E, que são excelentes para a cicatrização. Não pode ser utilizado em feridas infectadas ou com muito exudato. E a gente colocou aqui, né, o creme hidratante de AGE, contraindicado em áreas de pele com maceração. Como ele é um óleo, o que é que vai acontecer? Se eu usar esse óleo em qualquer área que está macerada, está muito úmida, ele vai aumentar essa maceração.
E a gente vai ter 2 tipos de óleo, pessoal. Vocês vão observar que tem um óleo que é o óleo, vamos dizer assim, de tratamento. Vocês estão vendo aqui, não sei se estão conseguindo ver. Quem tiver no computador, talvez eu consiga enxergar melhor. Aqui, ó, o nome da marca e fala aqui, feridas e escaras. Aí aqui ele já fala, loção oleosa à base de AGE e TCM. Só fala isso, né? Então, qual a diferença desse para esse? Esse daqui, ele pode ser colocado no leito da ferida. Esse daqui não pode ser colocado no leito da ferida, porque ele é um humectante, que a gente chama, né? Ele vai só ajudar a hidratar a pele, certo? Ou, pelo menos, se não hidratar, selar a pele para que ela não perca mais água, ok? No nosso clima do Nordeste, a gente acha inviável ficar usando muito esse óleo como proteção, porque o clima é quente, então não é interessante, assim, não fica legal, não tem uma boa absorção, né? Ele se junta com o suor e aí acaba, né, aumentando maceração. Não é tão interessante, ok? Aí ele vai dentro do leito da ferida, né? Ele promove a angiogênese, mantém também o meio úmido e acelera o processo de granulação, que é aquele processo final que eu falei para vocês. Em pele íntegra, né, como eu estava falando para vocês, ele forma uma película protetora que ajuda a prevenir lesão. Isso é o fabricante que diz. Na prática, essa película, vocês vão observar, ela, a depender como eu falei, do nosso clima, que ele não é um clima tão ameno, é um clima mais quente, a gente observa que esse óleo se junta com o suor e causa realmente um risco maior de maceração. E aí, para usá-lo, é só espalhar o AGE no leito da ferida ou colocar dentro da gaze estéreo em contato com a superfície, né, do leito da ferida já úmido. E fazer a troca desses curativos e trocar o curativo secundário se estiver saturado ou no máximo 24 horas. Então, é uma cobertura que só dura 24 horas. E aqui, só para vocês terem uma noção, aqui é uma ferida que vocês estão vendo, tecido de granulação, não tem pontos de necrose, esfacelo, nada disso. Então, seria justamente esse daqui um tecido, né, uma lesão que seria ótimo para a gente poder aplicar o AGE, ok? Mas se já tiver outra alteração, né, como eu falei, tecido descristalizado, esfacelo, infecção, não dá. Aqui é outro produto que eu acho que vocês vão encontrar também com maior facilidade, que é a gaze ou tela de rayon, certo? Ela é muito boa, essa gaze, porque ela vem impregnada com AGE. O que é que essa tela faz, professor? Ela é uma tela que ela ajuda a não aderência da cobertura secundária ou primária, né? No caso aqui ela vai ser a primária, no leito da ferida. Não sei, quem já cuidou de alguém em casa ou quem tem alguns colegas que já são técnicos, vocês vão ver que quando a ferida está muito seca, vai tirar o curativo, aí ela está grudada. Aí tem que ficar colocando soro. Aí até que consegue tirar, e depois que tira essa cobertura, a ferida está sangrando, né? Não está legal. Então você está vendo que aquela cobertura, aquela gaze, ela está maltratando o leito da ferida. E aí essa tela, né, essa gaze de rayon ou tela de rayon com AGE, ela vai justamente fazer o quê? Ela vai impedir que esse tecido, né, da gaze ou de outra cobertura, ela realmente grude no leito da ferida, promovendo essa película, né, protetora. Ele é excelente, pessoal. Ele é muito bom. Essa marca aqui que vocês estão vendo, que é da Pielsan, ela vem com óleo de copaíba e melaleuca, e o óleo de copaíba e melaleuca, ele tem várias propriedades anti-inflamatórias, bactericidas, bacteriostáticas, antifúngicas, e assim, são infinitas os benefícios. Mas tem essa mesma, não essa marca, mas outras marcas, como eu falei para vocês,
que tem com óleo de girassol, tem com vaselina, certo? Que também vai ter o mesmo princípio, ser uma película protetora, uma camada protetora para o paciente. Aí, ela é indicada para leitos de feridas sem tecido desvitalizado, com perda de tecido parcial ou superficial, desculpa, ou parcial, e para as fases de granulação e epitelização. E é contraindicada em feridas que têm necessidade de ação, né, algum agente bactericida, né? Apesar que o óleo de copaíba melaleuco, nesse caso aqui, ele tem essas propriedades também, certo? Então, ela promove a angiogênese, mantém o meio também úmido, acelera o processo de granulação e tem alta capacidade de hidratação, né? A nível celular. Bem interessante. E também pode ser feita a troca a cada 24 horas, permite a remoção atraumática, que é o que a gente estava falando para vocês, e diminui também a dor e a perda de tecido recém-formado, que é o que a gente mais sofre, né? Quando a gente terminou colocou uma cobertura e grudou demais, quando vai remover, nós estamos tirando aquela camada de granulócitos que estão se formando ali, certo? Aqui, essa foto aqui, aqui eu consigo ver, né, ó, ela por cima da lesão, mas aqui ela tá melhor, ó, ela é uma películazinha sintética e coloca, ó, fica show de bola, ela é muito boa. Vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. O próximo, o hidrogel. O hidrogel, ele é um dos, vamos dizer assim, das coberturas mais versáteis, uma das mais versáteis que a gente tem hoje no mercado. Porque a gente tem o hidrogel com AgE, o hidrogel com alginato, o hidrogel com PHMB. O hidrogel ele é muito amigo de todo mundo, ele se junta com várias outras agentes terapêuticos, ele é bem interessante. E o que é esse hidrogel? É um gel, né, amorfo, transparente, incolor, composto de 78% de água, 2,3% de carbóxido metilcelulose e 20% de propilenoglicol. Nada mais é do que, como o nome diz, um hidrogel, um gel de água, certo? E o que é que ele faz, Thiago? Só é água. Ele vai ser indicado para feridas superficiais com moderada ou baixa exudação, no intuito de remover as crostas de fibrina, tecidos desvitalizados e necrosados. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ajudar a amolecer, né, promover essa umidade controlada, já que é um gel, no leito da ferida. E como ele vai começar a amolecer esse tecido desvitalizado, a gente consegue depois, nas trocas subsequentes dos curativos, ir removendo aquilo que ele está amolecendo. Então, é bem interessante, né? Às vezes a gente vai ver um leito da ferida que tem alguns pontos ainda com esfarelo, que às vezes não dá para remover mais com lâmina ou outra cobertura, enfim, ou você quer optar por uma cobertura menos agressiva. Então, pode sim se utilizar a questão do hidrogel. Ele é contraindicado para feridas que já têm uma exudação elevada, certo? Aí a gente vai observar, ó, ele hidrata realmente, ele vai criando esse meio úmido, e aí esse meio úmido vai ajudar a estimular esse tecido de granulação, certo? E aí, se tiver tecido morto, ele vai ajudar realmente a remover, ok? Aí aqui a gente falou, né, que a água mantém o meio úmido, que a gente tanto fala aqui com vocês, e a carboximetilcelulose facilita a reidratação celular e o desbridamento, né? E aí estimula aqui, né, esqueci o nome aqui. Propilenoglicol, ele também estimula a liberação de exudato, então ajuda de uma certa forma também a ferida ficar mais enxuta no decorrer do tempo. Eu recomendo usar o hidrogel associado com outra cobertura, com outro agente, hidrogel com alginato, hidrogel com PHMB, porque realmente a gente vai ter uma ação coletiva. Só o hidrogel,
eu recomendo para lesões pequenas e também que eu não vou ter que passar muito tempo para poder remover aquela lesão. Então, a lesão que é pequena, alguma coisa, a gente coloca o hidrogel, ok? Mas por que o senhor fala isso, professor? Porque ele não é barato. Então, o custo-benefício dele, comparado a outros agentes terapêuticos que a gente tem no mercado, às vezes não compensa, ok? Professor, Oi. então ele não é absorvido pelo organismo, porque Não, é um gel. Ele gel. vai se misturar com exudato. Entendi. Do caso lá da Andressa Urach, né? Aí eu fiquei pensando. No caso do... Da Andressa Urach, que ela implantou hidrogel no glúteo, né? E teve várias complicações, aí ia morrendo, que entrou na corrente sanguínea e tudo mais. Sim, mas ali, o que foi que aconteceu? Eu não parei para ler o caso dela, né? Mas o que a gente sabe, esse hidrogel que eles usam é com composição que não é com tanta água. Ele tem lá porque o que faz o gel, pessoal, é a carboximetilcelulose que ajuda a formar o gel, junto com esse propilenoglicol, né? Que é o que faz a gente, vamos dizer assim, ter esse aspecto de gel. Só que lá eu acho que na composição do hidrogel dela devia ter alguma coisa com silicone industrial, não sei. Que é um problema hoje, né? Esse silicone industrial que o pessoal compra em loja de produto químico e tudo, e aplica, né? Não sei se vocês já assistiram alguma reportagem daquelas pessoas que fazem preenchimento clandestino, né? De glúteo, de mama, de coxa, que aí usa esse hidrogel, né? Ou esse silicone industrial para fazer preenchimento. Aí, nesse caso, realmente o organismo não absorve, mas o organismo entende que é um corpo estranho. Aí o organismo vai começar a tentar destruir, gerar processo inflamatório, tentar quebrar em pequenas partículas. É por isso que o risco de ter uma embolia é muito grande, certo? Dentro desse processo. E o modo de aplicação, como a gente já viu, né, aplica ele diretamente no leito da ferida. Por ele ser um gel, ele também pode ser utilizado em feridas cavitárias, viu? Só para vocês terem noção. Então, se for uma cavidadezinha, dá para colocar e preencher. Ele pode ficar até 3 dias, ok? Mas na prática, 3 dias eu já acho muito. Se você precisaria ficar trocando a cobertura secundária, certo? Para manter ele 3 dias. Olha aqui para vocês verem, ó. Aqui você vê, ó, o hidrogel, né, ó, saindo aqui desse aplicador. Aqui tem antisfacélio, tecido desitalizado, então vai ajudar a remover isso, né? E aqui é o hidrogel em placa, né? Que ele vai se dissolver aos poucos. Mas são opções. Ele geralmente vem numa bisnaga que dê para a gente apertar bem muito, porque se não é algo que você vai virar e ele vai sair do recipiente. Que ele realmente é um gel bem denso. Aqui a gente vai ter a velha e boa colagenase, certo? Por que eu falo que é a velha e boa colagenase? Porque vocês vão observar que é uma cobertura que ela é muito utilizada na rede hospitalar, na rede da atenção básica, principalmente no Nordeste, certo? Eu não sei se é questão de fabricante, né, de acesso, porque não é uma cobertura barata. Comparado, de uma forma geral, ela não é barata, né? Então, o que acontece? A gente vai observar muito ainda a colagenase sendo utilizada aí no nosso dia a dia. Embora lá na prateleira dos refrigerantes, a colagenase está mais para Pepsi, né? Ela não está para Coca-Cola. Então, ela é um produto que tem, dentro do seu mecanismo de ação, ela está numa ação intermediária, ok? Então, a colagenase é uma pomada de colagenase clostridial,
trindiopeptase A, né? Enzimas proteolíticas e clorafenicol a 1%. Esse clorafenicol a 1%, ele é um antibiótico, certo? Então, se você estiver vendo aqui do lado a colagenase, a 0,6 unidade grama, pomada. Colagenase mais clorafenicol, aí tá também aqui a porcentagem. Essa colagenase aqui, sem clorafenicol, é a que o enfermeiro pode indicar. A colagenase com clorafenicol precisa de receita médica, né, de antibiótico, para vocês terem noção. Então, não pode ser utilizada, assim, de forma indiscriminada. E nem tem para vender fácil, né, mais difícil. A indicação da colagenase, feridas com tecido desvitalizado, já que a ação dela é uma enzima proteolítica, né? Ela vai quebrar, né, essas proteínas que estão ali residuais no leito da ferida, em que há necessidade de desbridamento, independentemente de sua origem e localização. Ela é contraindicada para ferida cirúrgica por primeira intenção, né, que não tem nem ferida cirúrgica por primeira intenção, a cobertura primária é simples, né? Feridas recobertas exclusivamente por tecido de granulação. Se não tem tecido desvitalizado, que não precisa, né, de nenhuma ação enzimática, então, que é um caso do tecido de granulação, também não precisa usar a colagenase, ok? A colagenase, pessoal, vocês vão ver que o pessoal vai dizer assim, não tem nada, tem colagenase, bota colagenase. Não é isso, ok? Então, ela vai destruir as células de colágeno que formam o tecido morto, né, da ferida também. Desta forma, as novas células têm mais espaço para crescimento e a gente vai fazer a aplicação dela diariamente, ok? E aí, isso é outra coisa que também eu não gosto, né? Trocar todo dia, mas para tecido morto, desvitalizado, a recomendação realmente a troca é diária. E é pouco efetiva em grandes áreas necróticas. O que é que a gente vê hoje, né? Vocês estão vendo aqui essa lesão, é uma lesão por pressão, né? Sem condições de classificação, porque tem uma placa de necrose enorme. Mas aqui já vai ser uma lesão 3 ou 4. Então, o que acontece? Se eu colocar colagenase para tentar destruir isso daqui, meu Deus, vai demorar muito tempo. Aqui é um paciente que precisa realmente passar por um procedimento cirúrgico e remover toda essa área, né, morta já, e trabalhar a questão dos resíduos, né? O que é isso? Quando for fazer um procedimento desse, a gente não vai ter condições de tirar tudo, né? Os resíduos a gente vai poder remover depois com a colagenase ou outra pomada enzimática, né? De ação enzimática. Opa! Aí, nesse caso aqui, vocês estão vendo, ó, aqui é uma coisa que é bem prática, ó. A camada que você está vendo aqui nesse dedinho, ó, é bem superficial. Então, nesse caso aqui, a gente poderia usar a colagenase, porque é uma área pequena, uma área não muito densa. E aqui vocês estão vendo que é uma ferida que está cicatrizando, né? De uma forma geral. Mas aqui tem esfacelo aderido, aqui, ó, tem várias áreas com esfacelo aderido. Então, nesse caso aqui, a gente poderia usar a colagenase para poder realmente remover esse tecido desvitalizado, sem prejudicar tanto essa outra área, ok? Que já é um tecido de granulação. Entrando na mesma pegada de ações, né, de pomadas proteolíticas, a gente vai ter a papaína, que acredito que vocês também já devem ter ouvido falar da papaína, por ser uma pomada, né, que ela tem pomada, tem pó, tem gel, tem de várias formas, mas que tem uma boa ação realmente enzimática e proteolítica. E hoje eu recomendo muito mais a papaína do que a colagenase, primeiro porque a papaína é mais barato, tem a ação mais efetiva, vamos dizer assim, né? Ela é mais agressiva, né, na sua ação enzimática, e aí eu consigo ter um resultado mais rápido. O tratamento para feridas que necessitam de desbridamento, que a gente já acabou de ver também, tecido desvitalizado, e a gente faz a formulação da papaína em porcentagens, 2%, 4%, 6%, 10% e assim por diante.
Lembrando que a literatura coloca a concentração da papaina de forma segura até 10%. Você pode até usar uma papaina a 12, a 14, a 16%, porque é uma formulação que é manipulada. Você vai prescrever e aí a pessoa vai manipular na farmácia de manipulação. Mas, se a gente aumenta a porcentagem acima de 10%, a gente precisa trocar esse curativo mais de uma vez ao dia. Então, também tem que ver a questão da logística, né? Professor, mas por que o senhor quer aumentar a concentração? Quanto maior a concentração, maior a capacidade de desbridar o leite da ferida, certo? Então, a regra qual é? Se a ferida ela tem muito tecido desvitalizado, eu coloco uma concentração maior. 10, 8%. Se a ferida tem pouco tecido desvitalizado, está em esfacelo, mais, né, a gente utiliza 4 a 6%. E se tiver um tecido de granulação, pode usar uma papaina a 2%. Mas, professor, essa pomada ela não tem ação proteolítica, o senhor não falou agora há pouco que a colagenase ela tem ação proteolítica, mas não é indicada para tecido de granulação. Mas a papaina, como é um agente terapêutico natural, né, um fitoterápico, ela, além dessas ações, né, proteolíticas que ela apresenta com esse mamão papaya, né, com a ação dela, ela também tem a ação de estimular o tecido de granulação, também tem a ação bactericida e bacteriostática. Então, ela tem outros benefícios além da ação proteolítica que vai ser mais evidente, principalmente nas grandes concentrações, ok? Qual é o problema da papaina? A papaina, eu já falei aqui, tem ação anti-inflamatória, bactericida, bacteriostática, ajuda no processo cicatricial e atua como desbridante enzimático e estimula a força tensa da ferida. Olha aqui para vocês verem, ó. Aí seria ideal aqui usar a papaina, protege toda a borda, né, da lesão, mas aqui, ó, tem pouco esfacelo, mas aqui já tem uma área maior, né, de necrose, ok? Qual é o problema da papaina, pessoal? A papaina, em grandes concentrações, né, ela não é seletiva para tecido necrótico. Então, o que é que acontece? Ela começa realmente a destruir tecido viável. Mas aí por isso que a gente recomenda você fazer o desmame também da papaina. 10%, 8%, 6%, 4% e 2%. Então, o paciente vai melhorando, você pode pedir para mudar a concentração. E aí, claro, é um gasto a mais. O que é que eu recomendo? Geralmente, se o paciente vai manipular a papaina e ele tem condições, e é um paciente que você vê pela avaliação que vai conseguir resolver só com a papaina, a gente prescreve uma papaina mais concentrada no começo e também já prescreve uma papaina com a concentração mais baixa para ele manipular já as duas. Que aí ele já traz a que vai usar logo e já traz a que vai usar depois. E o outro problema da papaina, para quem, como eu já falei aqui, ela tem que ser manipulada. Então, ela não vende na farmácia padrão aí, né, nas drogarias. Ela precisa ir para uma farmácia magistral, né, como a gente chama, que vai manipular esse produto. A estabilidade da papaina, ela não é muito longa. Então, dependendo da papaina e da forma que ela foi manipulada, ela dura em média 30 ou 60 dias, né? Não mais do que isso. Então, é um produto que o paciente tem que comprar e comprou, usou, né? Não é algo que você dá para comprar e estocar. A papaina também, ela não pode ser aplicada junto com agentes com prata, ela é neutralizada com produtos com prata. Então, se você quiser combinar papaina com outra coisa, não dá, se essa outra coisa tiver prata. A papaina também, ela não gosta de claridade, ela gosta de escuridão, ela é inativa na claridade, então é manter ela guardadinha na geladeira, que a gente sempre recomenda essa história de guardar na geladeira, que a geladeira, né, embora quando a gente abre, ela tá com luz, mas quando a gente fecha, ela tá lá no escuro. Então, e também no nosso clima aqui, na verdade, é até bom porque mantém, né, as propriedades por causa do friozinho, né, a temperatura mais amena.
ok? Vamos lá. E aí a gente tem também outro que é muito conhecido da atenção básica, muito conhecido dos hospitais, que é a famosa sulfadiazina de prata, certo? Ela é muito utilizada para pacientes com queimaduras, certo? Na verdade, ela ainda é hoje ainda é o padrão ouro para tratamento de pacientes com queimaduras. E essa sulfa com prata, né, como a gente costuma falar, sulfa com prata, ela tem a prata que tem essa ação bactericida, bacteriostática, que ajuda no controle da infecção do leito da ferida. É uma pomada que ela tem essa pomada hidrofílica, né, composta de sulfadiazina de prata a 1%. Ela é indicada para profilaxia e tratamento de infecções em queimaduras e áreas de abrasão em enxertos de pele e como adjuvante de curto prazo na infecção de úlceras de pele. Então, vocês vão observar que essa sulfa, né, que tem ela nessa bisnaguinha aqui, ó, e tem esse pote preto que é conhecido da atenção básica. Toda vez que você vê uma lesão que ela tem um risco de infecção, a gente tenta usar a sulfa com prata. Lembrando que aí, no caso, essa prata, ela vai também ter uma ação seletiva dos germes no leito da ferida. Como, professor? Se eu ficar usando sempre a prata ela vai conseguir eliminar boa parte desses germes, dessas bactérias. Mas os germes que já conseguirem sobreviver, eles vão conseguir se multiplicar numa dose maior. Por isso que ela não é uma opção para você usar somente ela. Ela é uma opção para usar naquele momento inicial de avaliação ou de risco de infecção, ok? E aí, como eu falei, o carro-chefe é as queimaduras. É contraindicado em mulheres grávidas, crianças menores de 2 anos de idade e recém-nascidos prematuros, devido ao risco de Kernicterus, né? A prata, pessoal, para vocês terem noção, ela não é digerida, né? Vamos dizer assim, metabolizada pelo nosso organismo. Então, no caso, se você vai colocar a prata no leito da ferida, ela pode ser, sim, absorvida pelo organismo da pessoa, só que ela não vai ser metabolizada. E aí, no caso, ela tem uma atração para tecidos neurológicos, né? Neurais, então não é legal, risco bem maior. Ok? Opa. Como é que é feito como é que é a ação da prata? Ela precipita, né? Faz a precipitação de proteínas e age diretamente na membrana citoplasmática da célula bacteriana, exercendo a ação, no caso aqui, bactericida e bacteriostática imediata, pela liberação de pequenas quantidades de prata iônica, certo? E aí, por isso que vocês vão ouvir muito, né? Curativo ou cobertura tal com prata, tudo com prata, porque essa prata que vai estar lá, ela vai ter essa ação aqui, de liberar essa prata, de até essa ação de bactericida e bacteriostática, dando uma proteção maior para o paciente. Por isso, as coberturas com prata, elas conseguem passar 3, 4, algumas marcas conseguem passar até 7 dias no paciente. Aí você imagina aí um paciente passar 7 dias com curativo. E um curativo que você... que possa ter, né, bactérias. Então, aí é para vocês verem como ela é relevante. No caso da sulfadiazina de prata, que não é as outras coberturas com prata, é uma pomada, ela tem o modo de ação, a aplicação primária, né, diretamente no leito da ferida, e aqui vai a grande, vamos dizer assim, sacada, né, é a durabilidade de só 12 horas. Então, o que é isso, professor? Se você, aqui o paciente queimado, né, aí a gente usa uma espátulazinha e vai aplicando, pega lá do tubinho preto mesmo, aquele potezinho que a gente viu, e vai aplicando. Isso também ajuda a não ter aderência, né, do tecido na gase. Então, mas voltando aqui à história, o recomendado é que a gente troque aquela cobertura a cada 12 horas. Mas na prática, vocês vão ver que são raros os serviços que conseguem manter essa rotina de 12 em 12 horas.
até mesmo porque você vai gastar mais material, o profissional vai ter que trabalhar 2 vezes naquele dia, então, assim, é algo que é mais complexo. Os hidrocoloides, né, que é outra cobertura que é muito conhecida já hoje também no mercado, né, que nada mais é, né, do que um curativo que tem várias formas, né, e uma composição que nada mais é também de carboximetilcelulose sódica com pectina e gelatina. Então, o que é essa carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina? Ela vai formar uma placa adesiva densa, certo? Ela tem ela com a densidade menor e densidade maior. E essa carboximetilcelulose, né, esse CMC sódico, mais essa pectina e gelatina, elas vão entrar em contato com o exudato da ferida e vão começar a formar um gel. E esse gel, ele vai ser o meio úmido propício, né, para a ação dos macrófagos, leucócitos e aquela turma toda de células de defesa e de migração tecidual. Então, hoje, ele é muito utilizado para aquelas lesões que são mais superficiais, ok? E também ele pode ser utilizado, né, como uma cobertura primária de proteção. Mas lembrando que nesse caso a gente tem que usar um que tenha espessura menos densa. Ele tem apresentação em placas de filme ou espumas de poliuretano, autoadesivas e algumas impermeáveis à água. Aqui tem uma placa grande que dá para cortar. Aqui são placas que já são com a borda que a gente chama bisotada, para ter uma melhor adesividade, com borda de silicone. Aqui são formatos para áreas específicas, cotovelo, região sacral, perna, calcânio, o que vocês imaginarem, ok? Aqui é a placa de hidrocolóide com espuma, que também é outra coisa que a gente já tem no mercado. Como eu falei para vocês, são os upgrades que é dado no hidrocolóide. Aí a gente vai ver que ele é indicado para lesões não infectadas com pouco ou nenhum exudato e fazer prevenção de lesões. Então, ele é contraindicado para ferida infectada, já que ele vai ser uma placa que vai ficar lá na lesão. Então, ele não tem nenhum agente bactericida e bacteriostático. Não pode ser usado em feridas infectadas, com exudação excessiva, ou em alguma área que tem exposição óssea, ou tendão, ou ferida com necrose, justamente porque ele não tem boa ação nessas áreas. Quando tem muita exudação, né, muita secreção, ele vai desprender muito rápido, não vai durar o tempo que a gente quer. Ele atua justamente por interação com o exudato, como eu falei para vocês, forma um composto úmido gelatinoso entre o curativo e o leito da úlcera, da ferida, e este composto propicia o desbridamento autolítico e otimizando, no caso aqui, a formação do tecido de granulação, que é o que a gente quer, ok? Aí aqui, ó, ele não entra bactérias, não entra água, mas permite troca gasosa, ok? É interessante. E como é que usa ele? Nada mais do que tirar o adesivo, né, depois de fazer a limpeza da lesão ou da região, secar a pele que está ao redor da lesão, escolher o curativo de acordo com o tamanho, que a gente pede que esse tamanho seja um tamanho que ultrapasse a borda da ferida pelo menos 2 centímetros, e o período de troca pode ser de 3 a 7 dias, a depender da saturação. Quando ele satura, pessoal, o que é que vai acontecer? Ó? Essa região aqui, ó, vai ficar esbranquiçada, e você vai tocar com a mão, ela vai estar gelatinosa, realmente bem amolecida, certo? Ó, se o hidrocolóide saturar em 24 horas, retirá-lo e substituir por uma cobertura que tenha mais capacidade de absorção. E aí, no caso, né, não se recomenda cortar hidrocolóides com borda bisotada, biselada ou bisotada. O que é essa bisotada, pessoal? Aqui tem a borda do curativo e quando chega na pontinha ela vai descendo. Ela não fica assim reta, ela vai dando essa curvatura, diminuindo essa espessura. E aí, se ele já tem essa borda bisaltada, que nesse aqui dá até para ver um pouquinho, né? Ele não foi feito para ser cortado, é para justamente ajudar a ter uma aderência. Aqui já é um upgrade aqui do hidrocolóide com uns aliviadores de pressão. Já é o quê? O hidrocolóide com espuma, né?
Aí aqui é o hidrocolóide com alginato de cálcio, película de poliuretano, anéis de espumas de polietileno e adesivos microporosos. Então, assim, é como fosse o hidrocolóide com outras coisas para ajudar a aliviar a pressão. A indicação é para prevenir as lesões, principalmente lesões por pressão, em áreas que a gente já sabe que é risco, e é contraindicado para feridas que têm alta exudação, infectadas, com exposição óssea ou tendões, ó. Aí aqui vocês vão ver, ó, aqui embaixo é o hidrocolóide, não dá para ver, mas aí ele prende a adesividade, aqui é uma espuminha. Aqui também, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A presença de sistema de aplicação sem toque, né? Para melhor asepsia, bordas biseladas, bisotadas, e deve ser trocada a cada 7 dias, já que a pele está íntegra, né? Não tem nada, então consegue passar 7 dias. E no tratamento obedecer a saturação desse hidrocolóide, né? Aí a gente pede aqui para vocês terem cuidado para não aplicar em áreas que tem edema, pois o adesivo microporoso pode remover a pele durante a retirada da cobertura. O que é isso? Quando você aplica qualquer cobertura, né, que tem um adesivo, na hora da remoção, aquela primeira camada da epiderme, né, que são aqui os queratinócitos, aqui o nosso extrato córneo, vamos dizer assim, que está ali presente, ele vai ser removido. Então, esse adesivo, eles às vezes gruda tanto que a remoção ela é bem traumática. Ó, aqui para vocês verem, ó. É o calcânio, está protegendo o calcânio. Aí, ó, a parte microporosa, ó, ela toda ficou desenhada, né, articulada com o pé, né, o calcânio. E aqui para evitar uma lesãozinha no calcânio, que é bem comum no paciente acamado. Aqui a gente vai ter o alginato de cálcio, que é outro produto também que é muito utilizado, certo? Muito bom, por sinal. Ele também é amigo dos colegas, assim, ele tem hidrogel com alginato, a gente vai ter aí algumas placas de hidrocolóide com alginato, a hidrofibra com alginato, então ele, vamos dizer assim, é amigo de muita gente aí. Tem essas associações que a gente vai observar, certo? E o que é esse alginato? Nada mais é do que um curativo absorvente, flexível e bioativo, composto de fibras e não tecido de moléculas de alginato de cálcio e carboximetilcelulose sódica com ou sem íons de prata. Aí, por isso que aqui não está com prata, mas tem no mercado ele com prata. Aqui vocês vão ver esse do lado direito de vocês, ó, tem um mais clarinho, né, mais cinzento, e aqui tem um que está mais um cinza mais escuro, né? Esse cinza mais escuro é com prata, ok? É extraído de algas marinhas contendo ácido álgico como seu princípio algínico, como seu princípio ativo, né? 80% de íon de cálcio, mais 20% de íons de sódio, mais ácidos gluorônicos e manurônicos. E o que é que a gente tanto gosta do alginato, professor? Eu estou falando que ele é flexível, é bioativo, pode ter prata, ele tem essas algas marinhas, que tem esse princípio ativo aí, que boa parte dele é formada por cálcio e sódio. E aqui está o grande lance do alginato. O alginato, por ter essa composição em excesso de cálcio e de íons de cálcio e alginato, não, meu Deus do céu. Cálcio e sódio, ele vai ajudar justamente na questão do edema e da osmolaridade no leito da ferida. Então, há feridas com exudação de moderada a alta, ferida sangrante, infectada, no caso aí com prata, e que precisam de drenagem de cavidade, certo? Então, o que é que acontece? Se a ferida está muito exudativa, é porque está tendo, ali tem geralmente um edema e está fazendo o quê? Eu quero controlar essa umidade, fazer com que ela drene o mais rápido possível. Tem até uma foto aqui, ó para vocês verem, ó. A troca iônica entre o curativo e a ferida, né? O alginato de cálcio e sódio vai estar aqui e o exudato, ó, entrando. Então, ele vai começar a interagir, né, o cálcio com o sódio e aí vai justamente fazendo o quê? Roubando por osmolaridade as secreções e ajudando a ferida a parar esse edema o mais rápido possível. E aí também ele tem ação, esse cálcio aqui vai ter ação hemostática, né? Hemostasia, absorção do exudato
e gelificação do curativo, que esse alginato, né, ele vai justamente estar associado junto com a carboximetilcelulose, fazendo com que essa cobertura forme um gel. É bem interessante, viu, pessoal? Lá na prática a gente vai mostrar para vocês como é que ele fica lá molhando um pouquinho. Contraindicado em feridas com necrose, baixa exudação e exposição óssea. Claro, ele é uma cobertura para feridas bastante exudativas. Ok? Mecanismo de ação, já expliquei, né? Quando ele entra em contato com o exudato ou sangue do alginato, forma um gel fibroso, hemostático e rico em cálcio que interage com a ferida absorvendo o excesso de exudação ou sangue e mantendo o meio úmido. Como é que é feito a aplicação, né? É feita diretamente no leito da ferida, evitando contato com a pele íntegra do paciente. Se a ferida for cavitária, preencher a cavidade toda com esse alginato de cálcio. E a gente, se for um túnel, né, tem o alginato de cálcio em fita, que dá para introduzir a fitinha lá dentro. E o período de troca geralmente é de 48 a 72 horas. Se for com prata, aí aguenta essas 72 horas. Se não, eu não recomendo, certo? Cortar ele se necessário com tesouro estéreo e não esticar, né? O alginato, esse daqui não tá tipo como se fosse uma placa mais densa, né? Mas esse daqui que vocês estão vendo, esse daqui, ele parece uma plaquinha de algodão amassadinha. Então, tem gente que gosta de pegar e puxar ele. Mas se você puxa ele, você está quebrando as fibras do alginato. E aí acaba perdendo essa ação dele no leito da ferida. Ok? Então, a gente só corta. Ó, aqui ele aplicando ó, na cavidade toda. Parece um algodãozinho. Ó. Aí vai interagindo, né? E vai roubando essa umidade e também gelificando o leito da ferida. A gente tem agora, já estamos no meio para o final, viu, pessoal? Ainda tem aí mais um pouquinho para a professora Paula entrar. A espuma com prata ou a espuma de poliuretano, né, que a gente costuma dizer. Ou espuma, algumas pessoas só chamam de espuma. O que é essa espuma, que também é algo... Vocês vão ver que já está sendo muito utilizado no mercado, mas ela ainda é um produto bem caro, certo? Para vocês terem noção, uma espumazinha dessa daqui, ó, é em média R$90, certo? Então, e é algo que não vai durar muito tempo, dura aí 2, 3 dias. Então, sai pesado para o paciente. Tem espumas mais baratas, mas talvez vai durar 1 dia, 2 no máximo. Também não são tão recomendadas. E essa aqui, estou falando de R$90, ela vem com prata. Né? Essas mais baratas são sem prata. Então, é uma espuma de poliuretano impregnada de íons de prata, mas ela também tem sem prata, com ação bactericida que reduz o risco de maceração da pele e permite a troca gasosa. Ela é indicada para feridas infectadas, já que tem a prata, com risco de infecção ou retardo da cicatrização com exudato de moderada a alta. Se é uma espuma, vocês já estão entendendo que ela vai fazer, qual é a ação dela? Absorver essa secreção, né? E manter o meio úmido do leito da ferida. É contraindicada para ferida limpa, feridas secas ou, no caso de reação alérgica, né? Tem pessoas que vão ser alérgicas ao poliuretano. Aí a capacidade de absorção, ela geralmente é de 4 a 10 vezes o valor do seu peso. Então, tem várias marcas, pessoal. Espuma é um negócio que, assim, é tipo desodorante. Tem várias marcas. Não é Coca-Cola aqui, é tipo desodorante mesmo. Tem várias marcas. Aí tem com prata, sem prata, com PHMB, sem PHMB, com ibuprofeno. Tem com borda de silicone, sem borda de silicone. Tem espuma com capacidade de absorção de até 20 vezes o tamanho dela. Então, assim, tem várias, certo? Então, tem que ter só cuidado aí na hora que vocês forem indicar. Porque na hora que vocês começarem a conhecer as marcas, vocês vão entender, essa tem isso, essa tem aquilo, né? Então, ver quais são as diferenças. Então, a capacidade de absorção, já falei para vocês, vai ter um filme, né, inicial que vai dar essa proteção para ser impermeável. A espuma,
e dentro da espuma vai estar a prata. Essa daqui é uma tecnologia de uma marca específica, né? Que o que é que acontece? A absorção vem, ó, ele absorve a secreção com a bactéria. Quando estiver entrando na espuma, ela vai estar entrando em contato com a prata e a prata neutraliza a bactéria dentro da espuma. É bem interessante, certo? E aí, para vocês observarem como é que se aplica, né? Não tem muito segredo. É limpar o leito da ferida, fazer a limpeza da ferida de uma forma geral. E aí vocês vão fazer o quê? Fazer a aplicação, né, em contato com o leito da ferida, sendo a face interna que contém a prata, de forma que ultrapasse a borda da ferida, ou pelo menos 2 centímetros. E o período de troca pode ser de 3 a 7 dias, conforme a saturação. Como eu falei, se tem muita secreção, né, muito exudato, troca em 2, 3 dias. Se tem pouco, vai durar mais um tempinho, certo? Isso, a espuma com prata, viu, pessoal? Com prata. Ó, a espuma, aí a borda de silicone, que já é outra marca, para fixar. Aí o professor não coloca gás, nada. Só isso, a própria cobertura, ela se completa. Ok? Ela tem essa borda siliconada. Lembrando que essa borda siliconada, algumas marcas já trazem, ela é atraumática na remoção. O que é isso? E ela não tem aderência ao extrato córneo. Ela gruda na pele do paciente, mas se eu quiser ver a ferida, eu posso ir lá, remover, olhar para a ferida, tá ok, fecha de novo. Ela não perde a adesividade da borda siliconada, certo? Uma das vantagens do silicone, quando ele é utilizado nessas coberturas mais modernas, é justamente de promover essa remoção atraumática. E aqui a gente vai ter outro que também vamos dizer assim, eu adoro, acho que é um dos melhores hoje no mercado, principalmente para os tipos de lesões que, pelo menos, a gente atende no ambulatório, é a hidrofibra com prata, certo? Que nada mais é justamente uma fibra, né? Uma hidrofibra, já está dizendo, ela tem essa atração por água, e ela tem a carboximetilcelulose sódica e prata. Algumas hidrofibras também vêm com alginato, certo? Associado. Então, o que é que vai ter nessa hidrofibra? Ela vai ter essa composição, né, das fibras de carboximetilcelulose e prata, eu falei para vocês, indicada para ferida com exudato moderado e alto, feridas cavitárias e altamente colonizadas ou infectadas. Então, ferida que tem risco de contaminação, infecção, ou que já estão contaminadas, infectadas, a gente já pode correr para a hidrofibra com prata, certo? E como ela tem esse poder de autoabsorção, a gente vai ver que é na fase inflamatória que a gente tem essa maior produção de exudato. Então, é uma cobertura que seria mais para a fase inicial da ferida. Contraindicada para feridas com pouco exudato, ou com necrose seca, ou tecido inviável e hipersensibilidade à prata. Então, justamente, como a ação dela é de absorção, se eu não tenho... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo um barulhozinho, não sei se é o meu computador. Tá ok aí, o áudio? Tá ok. Tá certo. Obrigado. Hipersensibilidade à prata que alguns pacientes possam ter, né? Aqui é o mecanismo de ação, ela vai auxiliar no desbridamento osmótico, autolítico, ao manter o meio úmido. Aí, lembrando, se tem muito tecido esfacelo, né, na ferida, necrose, não é indicado colocar hidrofibra. É bom remover primeiro um pouco antes, para depois colocar a hidrofibra. Induz a hemostasia, né, porque ela tem essa ação da carboximetilcelulose e esse gel, né, vai ser um tamponamento. Alta capacidade de absorção, retirada atraumática, bactericida e antifúngica, né, e atividade antimicrobiana por meio da liberação da prata. Aqui é uma marca específica, né, que ela tem ação seletiva. O que é isso? Ela só gelifica, né, que a gente chama de hidrofibra, né, gelificante, onde tem contato com a água. Ela não vai aquela história como fosse o pano, que a gente molha a pontinha e o pano vai absorvendo aqui a umidade. Não.
ela só realmente fica gelificada onde ela entra em contato com secreção. E aí, esse detalhe, pessoal, ele é super importante, por quê? Porque como eu tenho que colocar uma hidrofibra que ela ultrapasse a borda da ferida, aí quando ela ultrapassa a borda, se essa umidade viesse vertical, e depois ela viesse para uma linha horizontal, a borda da ferida ia ficar toda macerada. E com esse mecanismo de umidificação e gelificação seletiva, ela não sofre disso. Então, ela é ótima para manter a borda da ferida íntegra e seca, certo? Aplicação primária e troca de até 7 dias. 7 dias, exatamente, é isso mesmo. O paciente pode ficar até 7 dias. E a cobertura secundária, que aí é uma gase, porque o exudato vai passar por essa hidrofibra, a cada dia, ok? Aqui, ó, foi um paciente, foi até a gente que usou isso aqui nele. Ó, a hidrofibra com prata. Pé diabético. Aí colocou a hidrofibra no pezinho dele todinho, certo? Esse negócio aqui azul, pessoal, é outro produto, é outra coisa aqui, é do laser, certo? Não tem a ver com as coberturas aqui, é o azul de metileno, é outra coisa. Aí a gente tem o curativo de espuma não adesiva com o ibuprofeno. É o mesmo princípio, né? Mas ele não tem um adesivo lateral, certo? Só que ele tem o quê? O ibuprofeno. E vocês estudaram farmacologia, vocês sabem que esse ibuprofeno ele tem ação analgésica, né? Alívio da dor e ferida com exudação moderada. Então, assim, ele é a espuma do mesmo jeito, só que o diferencial dele é porque ele justamente vem com essa analgesia. Então, tem pacientes que sentem dor na ferida, aí a gente indica ele usar uma espuma com ibuprofeno. Lembrando que a gente só conhece essa marca que tem isso, né? É o Biatan Ibu, da Coloplast, certo? E ele não é barato. Para vocês terem noção, uma espuma dessa é, em média, R$170. Não é barato. E aqui também é interessante essa tecnologia aqui da Coloplast, porque ela tem esse mecanismo de ação na estrutura 3D. Ela absorve a ferida e vai distribuindo e segurando. Ela não é que ela absorve e tá cheio, volta. Não, ela segura a secreção. É bem interessante. Quando em contato com o exudato, a exclusiva estrutura de espuma em 3D do Biatan se adapta ao leito da ferida, né? E aí absorve o exudato verticalmente, bloqueia o fluido de entrada de dentro de suas estruturas, embora ainda deixe a ferida úmida, oferecendo condições ideais para a cicatrização. Então, ela tem essas camadas de absorção, retenção e transpiração, que eu acho super legal. As espumas da Coloplast todas são muito boas e muito efetivas, né, no tratamento. A aplicação da espuma com ibuprofeno, né? A gente vai observar que ela é da mesma forma, depois de fazer a limpeza, secar a pele, aplicar a cobertura em contato com a ferida e permanecer de 3 a 7 dias, ok? Ou se estiver saturado. Quando houver extravasamento de exudato, trocar imediatamente, independente do tempo, né? E aí observar se realmente vale a pena manter a espuma, já que a exudação está muito intensa, ok? Bem, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o PHMB, que eu acho que eu comentei rapidamente na aula passada, né? O PHMB, que tem aquele nome estrambólico, mas a gente chama, né, polihexamida, né, com biguanida, ele nada mais é do que um agente, né, quelante que quebra o biofilme. Ele vem nessa solução, né, que é o mais conhecido, né, tem essa marca aqui, mas tem outra marca, tem a da Bebral, né, que é o Protosan, que é o mais conhecido, mas aqui a gente vai ter também a mudança, né, vamos dizer assim, as variações do PHMB. E aqui a gente vai ter a compressa com PHMB, que é bem interessante. Hoje só tem 2 marcas que vendem essa gase com PHMB, é muito interessante. Imagina, pessoal, vocês usarem uma gase que a própria gase já tem um agente que vai ajudar
a eliminar ali bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos e leveduras. Então, é bem interessante, certo? Só que o pacote dessa gase é uma gase mais densa, né, maiorzinha um pouquinho, hoje está uns R$ 110. Então, não é algo tão barato. É utilizado para feridas superficiais ou profundas, exudativas, com colonização crítica ou infectadas, ok? E pacientes que não têm tolerância ao PHMB não podem usar. Então, o mecanismo de ação é justamente isso, né? A ação bacteriana e antimicrobiana permeada pelas suas propriedades fortemente alcalinas, que perturba o sistema biológico, tornando a bactéria incapaz de manter as suas funções. E lembrando que aí ela vai quebrando, né, o biofilme, vai quebrando essa membrana da bactéria e ajudando a eliminar no leito da ferida. E a aplicação é bem simples, né? Aplicar diretamente contra o leito da ferida, evitando contato com pele íntegra e ocluir o curativo secundário estéril. E aí dura aí de 24 a 48 horas. Não tem segredo, ok? O carvão ativado. Esse professor carvão, até carvão coloca na ferida, coloca. O carvão ativado, pessoal, o principal ação dele hoje é também para neutralizador de odor, né? É uma das principais funções dele. Então, vocês vão ver que tudo que tem carvão ativado, uma das funções dele também é neutralizar o odor. Então, é um curativo composto de um tecido envolto em nylon não aderente, vem tipo como fosse um TNTzinho mesmo. Semi-permeável e absorvente, impregnado de carvão ativado. Lembrando que aí algumas marcas botam alginato com carvão ativado, né? Tem pequenas associações. Em algumas apresentações, o carvão ativado pode vir associado com íons de prata, né? Como eu falei para vocês. Indicações de ferida com odor, ela é muito utilizada em ferida oncológica, que tem um odor bem característico. E se a ferida estiver seca ou tem exposição de área óssea, tendão, não pode indicar, porque vai ficar mais seco ainda, e aí vai necrosar esse tendão. Ou ferida que tem muito exudato, ele não vai durar o tempo que a gente quer que ele dure, que é em média 3 dias, no mínimo, né? Aí a bactéria, como é que vai acontecer? Ele é bactericida e bacteriostático pela ação da prata, quando ele está lá associado, e neutralizador do odor pela ação do carvão, né? Que é bem comum. Aí vocês vão ver que tem essa associação. Se vocês sempre que puderem indicar o carvão ativado com prata, ok, pessoal? E ele vem dentro desse tecidozinho, a gente pode colocar dentro da cavidade, como é que se diz? Preencher todo o espaço, sem nenhum problema. Já falei, aplicar diretamente no leito da ferida, evitando contato com a pele íntegra e ocluir o curativo secundário. Então, o que acontece? O carvão vai ficar lá dentro do buraquinho da ferida, onde for, coloca uma cobertura secundária e aí essa secundária eu posso ficar trocando, certo? Aqui ele fala trocas de até 7 dias ou a critério da avaliação do profissional. Lembrando que só pode ficar 7 dias se tiver com prata. Se for só o carvão ativado, não dura isso, viu, pessoal? Dura aí no máximo 3 dias. Aqui para vocês verem, ó. Aqui ele usou o carvão ativado, a placa de carvão ativado, e aqui é uma espuma de poliuretano, ó. Certo? E aqui só a placa de carvão ativado. Ok? E aqui a gente tem, vamos dizer assim, a nossa revolução, né, tecnológica. Lembra que eu falei para vocês que vão ter coberturas que vão trabalhar mais a questão da eliminação, do exudato, tudo isso, né? A terapia por pressão negativa, o TPN, né? Ela é hoje, vamos dizer assim, um recurso terapêutico muito bom, porém ainda muito caro, né? E eu entendo que ele é caro porque realmente a tecnologia, vamos dizer assim, dos recursos não são baratos, né? Mas pode ser que um dia ele chegue a ser mais acessível, né, do que ele é hoje, né? Para vocês terem noção, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, a terapia por pressão negativa, que tem essa espuma cinzenta, mais esse aparelhozinho que vocês estão vendo aqui na ponta, tem vários modelos, tem os mais, vamos dizer assim, mais potentes, outros menos potentes, mas o mais barato que a gente vai encontrar hoje no mercado
o mais barato, uns 800 e poucos reais. Aí é mais pesado, né? Trocar um curativo, gastar 800 reais para trocar um curativo, isso, ou insumo, né? Fora a mão de obra, fora outras coisas. E que é uma coisa que vai durar 3 a 4 dias, certo? Então, é um procedimento ativo, não invasivo, que utiliza a tecnologia de curativos especiais associada à pressão negativa, localizada e controlada para proporcionar um ambiente que auxilie na remoção das bactérias e cicatrização. Ele é indicado para feridas mais complexas, é contraindicado para pacientes que têm lesão tumoral, osteomielite, feridas com necrose e também sempre sendo necessário o desbridamento antes de utilizar. Como é que ela vai atuar, pessoal? Eu tenho uma ferida. Vocês lembram de uma foto que a gente mostrou aqui, que era uma região sacral e tinha uma placa de necrose bem grande? Então, ali era uma ferida que era ideal para usar esse dispositivo. Como assim? Justamente levar aquele paciente para o centro cirúrgico, remover todo aquele tecido morto, necrosado, todo, e depois colocar a terapia por pressão negativa, que ela vai fazer o quê? Ela vai aproximar as bordas, ela vai remover bactérias material infeccioso, porque essa espuma aqui tem prata. Ela vai reduzir, né, o edema, porque ela vai fazer uma sucção, uma pressão negativa. Então, ela vai drenar 24 horas a secreção. Ela vai promover a perfusão, porque essa pressão vai tracionar os vasos capilares para essa região. Ela também tem estudos que mostram que ela cria, né, um tecido de microdeformação que reduz a extensão das células. E o que é que acontece? Ela vai esticando a célula. Essa pressão negativa, a célula está crescendo, ela cresce assim, ela vai começar a puxar, e aí, no caso aí, a gente vai conseguir ter um preenchimento do tecido bem mais rápido daquela ferida, certo? E aí tem vários outros fatores que já mostram nos estudos que ela ajuda nesse remodelamento dos fibroblastos, do colágeno, tem muita coisa boa, certo? Tem vários vídeos no YouTube aqui, tem até um linkzinho para vocês verem, né? Eu não sei como é que tá meu tempo aqui.